da ayahuasca, né? Meu primeiro dia com a medicina da floresta. Foi assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu morava no interior e eu estava acabado. Né? Tava sem grana, sem dignidade, sem nada. E, porém, com uma busca insaciável de conhecimento, de expandir a consciência, de fazer algo diferente, de sair da minha zona de conforto. Esse era o meu principal objetivo, de sair da minha zona de conforto. E em um dos vídeos relacionados à mecânica quântica, à física quântica, um cara falou assim, se você quer mudar a sua vida, tome ayahuasca. Mas vão falar pra você, olha, como você está diferente. Mas se você quer ficar igual, continue do jeito que tá, não precisa tomar nada não. Eu falei assim, não, eu quero algo realmente para mudar a minha vida. E eu já tinha conhecido a ayahuasca, porém nesse momento eu tinha coragem. Eu tinha coragem, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para poder iniciar em alguma consagração. Do pouco que eu soube, sempre tinha aquela energia de troca, um valor de troca. E nesse momento eu não tinha emprego, estava dependendo dos meus pais e tudo mais. Porém, eu decidi pesquisar na internet o que é a ayahuasca, quais são os benefícios, o que ele causa na vida das pessoas. Aí eu comecei a pesquisar. Só que nessa pesquisa acabei encontrando muita gente que não queria explicar para mim o que é ayahuasca, o que é medicina. Então, eles falavam, você quer saber? Tome a medicina, só que você tem que pagar 80, 70, 120. Encontrei na época pessoas que vendiam a medicina num ritual, uma ritualística, por R$200. Absurdo. Para mim, absurdo naquele momento. Inconcebível naquele momento. Fiquei desanimado, frustrado, mas eu falei assim, eu vou buscar as informações, quando eu tiver a oportunidade de pagar, eu pago e faço. Nesse período, eu acabei conhecendo um cara chamado Muniz. E ele, com toda a paciência do mundo, começou a me explicar como que funciona a ayahuasca, o efeito da ayahuasca e o que ele causa na vida da gente. E eu comecei a ficar muito mais interessado. E nesse interesse, nessas perguntas e respostas, nesse caminhar, nessa nossa conversa, ele me convidou para um ritual na semana seguinte. E como eu já sabia que tinha essa energia de troca, e eu falei assim, Muniz, eu tô sem grana, velho, não tenho dinheiro para pagar. Aí ele falou, beleza. Aí era um sábado, aí no dia seguinte ele me chama no WhatsApp. Aí ele falou, ô Will, você ainda tá afim de consagrar ayahuasca? Eu falei, sim. Então vamos fazer o seguinte, você venha na minha casa semana que vem, as doses que seriam para mim, eu concedo a você, você não precisa pagar nada. Se mesmo assim você não tiver a grana para você vir até aqui, consiga pelo menos da ida, que da volta a gente dá um jeito. Ou seja, tudo tava conspirando para que realmente eu viesse a consagrar. E foi uma semana assim de muita ansiedade. Eu tenho, ansiedade, não tanto quanto nessa época, mas eu fiquei muito ansioso, né? E quando chegou no dia, eu fiquei meio eufórico, né? Consegui a grana de ida e de volta, mas, né? Eu só sei que ia começar em torno de umas 10h30 da noite. Saí de casa às 9h. Era um lugar lá em Santana, que eu não conhecia. E na minha cabeça era um lugar, um sítio, né? Pensei, um sítio, vai ter um monte de gente lá consagrando. E eu fiquei procurando o endereço e nada de ouvir os batuques, achando que ia vir batuque, índio cantando,
sei lá, né? Essas coisas que a gente cria na nossa mente. Procurando a casa, e eu sozinho naquele lugar, e eu com medo. Até que eu vi um casal saindo do carro, todo de branco, com alguns colchões. Aí eu pensei, os caras da ayahuasca. Eu perguntei, vocês estão indo para ayahuasca? Sim. No Muniz, isso. Na minha cabeça era um sítio, mas quando fui ver era uma casa normal. Apertamos a campainha e quem saiu era um rapaz, e esse rapaz era o Muniz com sua esposa. Me atenderam, me acolheram de uma maneira super amorosa. Tenho muita gratidão por eles, muita gratidão. E automaticamente, quando eu fui entrando, fui ver, íamos consagrar, íamos fazer a nossa cerimônia na garagem. Ao todo eram 12 pessoas. E a partir daí que as coisas começam a ficar melhores, né? Chegando lá, conversando, tinha um rapaz, meu xará, que também, o nome dele é Wilton, né? A gente começou a conversar bastante. E no início da cerimônia, começava com uma roda de rapé. E essa roda de rapé foi muito engraçada, assim, né? Porque quando se iniciou o processo de aplicar o rapé nas pessoas, no início daquela cerimônia, eu vi as pessoas meio que vomitando, se estribuchando, e eu falei, mano, que lugar é esse, cara? E eu, sinceramente, eu fiquei com medo. A minha vontade era de levantar e sair correndo. Essa é a minha vontade, era a minha vontade. Aí quando chegou na minha vez, eu nem sequer sabia como segurar aquele instrumento de sopro, que hoje, né, eu conheço como tipi, instrumento de sopro. Ele pegou o rapé, colocou na mão, fez o rezo dele e ele falou, olha, você segura na ponta e coloca no nariz. Quando ele assoprou, a sensação que minha cabeça ia explodir, velho. Pau! Comecei a tossir, comecei a sentir a energia do tabaco, comecei a... eu vou morrer, eu vou passar mal. E quando eu abri o olho, assim, já tava a aplicação da segunda. E eu falei, nossa, não acredito nisso, cara. E eu não sabia o que fazer. E para poder fazer logo, eu, em vez de puxar o ar, eu soltei o ar todo e coloquei o aplicador de rapé no nariz. Aí quando ele aplicou, aí explodiu tudo de novo. Eu comecei a tossir pra caramba, a sensação que ia desmaiar. Só que nesse processo, já comecei a sentir o porquê que eu estava ali. De repente, eu senti a força do rapé e eu ouvi uma voz. Se acalme. Eu que te trouxe aqui. E eu fiquei assim, nossa, quem está falando comigo? Eu comecei a olhar para cima, para baixo, e falei, quem está falando? Quem está falando? E eu, naquele processo ainda, se acalme. Nisso, quando se acalmou, e as pessoas se acalmaram no processo do rapé, aí veio já a iniciação para tomar a primeira dose, né? O Muniz, o dirigente da casa, chamou um por um, subia uma escada em espiral, e na cozinha ele me dava a dose um por um. Para mim ele deu um copinho, metade de um copo de 50 ml, mais um pedaço de fruta. Se você ainda nunca consagrou ayahuasca, não é gostoso. É uma mistura de terra com café, com chocolate. É horrível,
o gosto não é legal. E eu tomei aquilo já fazendo careta, falei, nossa, o que é isso? E tomei, acho que foi um pedaço de maçã que eu comi. Voltei, desci a escada, voltei para o meu lugar, né? E comecei a esperar o efeito. Né? Esperar o efeito, começou a tocar as músicas. De repente, eu comecei a sentir como se algo saísse da minha cabeça. Uma vibração, uma frequência. Que eu tocava na parede que estava atrás de mim e na pessoa que estava do meu lado, mas sem tocar. Era através dessa energia que emanava, que saía. Eu falei, nossa, que louco isso, cara. Que negócio doido. Mas, nossa, e eu não tinha respeito nenhum pela medicina. Eu falei assim, nossa, será que eu já tô ficando doidão? Será que já tô ficando maluco? E ao mesmo tempo curioso e ao mesmo tempo com medo. E nisso meu corpo já comecei a suar, ao mesmo tempo suar, comecei a tremer, meu coração começou a dar uns paranauê, doido. Aí onde começou a surgir uma música, aquela Beija-Flor, beija-flor me leva. Todo mundo conhece da ayahuasca, todo mundo conhece. Quando começou a tocar essa música, tudo começou a ficar colorido e tudo vibrava ao som da música. De repente surgiu um beija-flor. E eu falei, nossa, que coisa linda esse beija-flor. Aí eu puxei, fui respirar, fui inspirar. Quando eu inspirei, eu traguei esse beija-flor. Aí quando eu traguei esse beija-flor, meu irmão, a chiripoca é pior. Quando eu traguei o beija-flor, as coisas começaram a acontecer. De repente, eu me vi como se fosse eu em miniatura. E tudo aquilo que eu vivia e sentia começou a transparecer. E eu não queria admitir aquela realidade. Acabei descobrindo que muitas coisas da minha vida, muitas coisas que eu vivi, eu fazia de uma forma que eu manipulava, que eu alterava para fins, e quando dava errado, eu acusava as pessoas, eu não assumia a responsabilidade. E eu não queria assumir essa responsabilidade também. E eu comecei a entrar em conflitos, cara. Comecei a entrar em um certo desespero de uma realidade, onde acabei descobrindo que tudo na minha vida, até então, até aquele momento, era uma mentira. Eu fazia um teatro de mim mesmo, onde eu manipulava, onde eu me auto-sabotava, e naquele momento não tinha como fugir dessa realidade. Descobri que parte da situação do meu casamento, né, que tinha acabado, era responsabilidade minha também. Coisas sobre o meu pai, coisas sobre a minha mãe, coisas relacionadas à minha filha. Eu fiquei num estado tão em choque de realidade que eu falei pro Muniz, como que eu vou lidar com as pessoas agora com essa realidade? Eu sou uma mentira. Eu sou uma ilusão. Como é que eu vou lidar com minha filha agora? Né? Porque todo paradigma foi quebrado entre o que é Deus e diabo, certo e errado, bom e ruim. Porque o tema da cerimônia era lobo branco e lobo preto, né? O yin e yang,
o negativo e o positivo. E tudo isso foi quebrado. Tudo isso foi jogado por terra. E coisas relacionadas à minha vida foram questionadas, né? Eu descobri que eu não era nada daquilo que eu imaginava. O quanto de preconceito que eu tinha. De tantas coisas que eu fazia por medo, por acomodação. E admitir isso é muito difícil, cara. Quando você se depara com uma realidade nua e crua, e você é responsável dessa realidade, você começa a parar para pensar, tá, e agora o que eu vou fazer daqui em diante? Chorei pra caramba. Chorei muito. E no decorrer disso, logo no final da cerimônia, eu falei pra Madrecita, eu sou um cocô. Pode falar isso? Eu sou um cocô. Eu sou essa merda. O que eu faço para poder mudar isso? Ela me apareceu assim, numa mesa com um castelo de cartas. Ela me disse, esse castelo de cartas aqui é a sua vida. Ela deu tipo um peteleco nesse castelo de cartas. E eu senti como se tudo desmoronasse, sabe? Tudo desmoronasse, como uma mentira realmente, um castelo de cartas e tal. Aí eu repeti pra ela, assim, tá, eu sei que tá tudo, minha vida aqui é tudo uma mentira, é uma porcaria, uma bosta, eu quero fazer o certo, o que eu tenho que fazer? Aí ela apareceu pra mim com um caderno, assim, olha, até aqui, muita coisa que você fez, você viu essa realidade. Agora você pode escrever uma outra totalmente diferente. Você pode mudar realmente a maneira de enxergar a vida e o rumo da sua vida. E a partir desse dia, desse momento, as coisas ficaram totalmente diferentes. O amor com relação aos meus pais, não tenho o que falar. Pedi perdão para minha ex-mulher. Teve um momento lindo com relação à minha mãe, que minha mãe estava chateada, né, porque eu fui para o interior. Nos abraçamos, choramos muito, né? Conversei muito com meu pai depois. Lógico que eles não sabem que eu tomei ayahuasca. Que eles ainda não entenderam esse processo. Mas com relação à minha mãe foi tão importante, porque quando eu abracei, chorei e pedi perdão, disse que a amava, aquilo foi tão gratificante, foi tão importante, que em torno de um mês, acho que 1 mês ou 2 meses depois, ela veio desencarnar. E eu me senti aliviado, né, nesse processo, de ter dito a ela o quanto que amava, o quanto que eu era grato e gratidão por ela ter aceito o meu pedido de perdão. Desde então a minha vida é essa. Minha vida é a busca de autoconhecimento, de compreender a natureza humana, de me compreender como um ser humano. Sim, eu tenho muitas falhas, mas eu tenho muitos atributos ainda, né, de aprender e contribuir na medida do que eu posso. Assim como estou fazendo aqui com vocês, estou compartilhando uma experiência e com certeza alguém vai mandar uma mensagem para nós aqui embaixo, das suas experiências também. Então é isso.
Forte abraço, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse meu relato. E é isso. Arrou!